Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da nossa Bolsa Brasileira, ele que tem um patrimônio acumulado aí de mais de 2, 3, 4 bilhões de reais, não sei qual que é o valor ao certo, ainda mais com essas oscilações ultimamente, mas é acima de bilhão, é o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa Brasileira. Ele, numa entrevista sensacional que eu vi, ele conta como que ele fez para se aposentar na Bolsa de Valores com apenas 8 anos, qual foi a tese dele, eu achei sensacional e fiz um resumo da entrevista, eu não posso reproduzir o vídeo, né? Mas eu fiz um resumo e trago aqui para você servir de inspiração, então não sai daí. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vou falar aqui do nosso ídolo Luiz Barsi Filho, né? O maior investidor da Bolsa Brasileira. Vou trazer o resumo aqui da entrevista que eu assisti com ele, mostrando como que ele fez para se aposentar ali com 8 anos de bolsa, como que ele é muito à frente do seu tempo, né, lá naquela época. Hoje a gente tem tudo na mão, na época eles não tinham nada disso, por isso que a gente tem sim que tirar o chapéu para ele. É o que eu sempre falo, muita gente não concorda às vezes com alguma coisa que ele fala, outra coisa ali, outra coisa aqui, mas não é questão de concordar, ele não vai estar sempre certo, às vezes tem uma tese de investimento que você pode discordar, não tem problema nenhum nisso, mas que tem que tirar o chapéu para ele, tem que tirar porque ele chegou. Tem muito gênio que fala mal aí, não chega nisso aqui que ele tem e quer poder criticar. Então vamos aprender com o maior investidor de pessoa física. Então, na primeira parte da entrevista, ele fala o seguinte, que ele fez um estudo na época de uma empresa com 10 funcionários e que eles contribuíam ali para a aposentadoria, ele chama de aposentadoria compulsória, né? Aposentadoria normal nossa, vamos falar a nossa do INSS, e ele mostrava que durante 30 anos, juntando o que a pessoa contribuía mais o que a empresa contribuía, o valor arrecadado era suficiente só para mais 2 anos de usufruto daquele valor. Ou seja, a aposentadoria tinha que ter o que ele chama de um patrocinador externo. Tinha que ter esse patrocinador, senão nenhuma aposentadoria se sustentava. Então ele deu exemplo, até citou nomes lá de fundos de previdência privada, vários fundos que quebraram na época. Por quê? Eles não tinham esse patrocinador. O INSS, nosso, ele tem, né? É o governo, é o nosso dinheiro. Por isso que a gente fala, se ouve falar tanto do rombo da Previdência, é porque muito dinheiro arrecadado desses impostos absurdos que a gente paga, vai para cobrir esse rombo da Previdência. Um fundo de investimento privado não tem, então quebraram vários fundos na época, nós estamos falando aí da década de 70, tá? E aí ele coloca uma coisa muito interessante, que foi o que me acendeu a ideia do investimento na época, quando eu vi um vídeo do Serbasi, que é o seguinte, muita gente na época se aposentava como executivo, e aí conforme ia passando o tempo, a correção, a inflação lá em cima e as correções da aposentadoria não chega nem perto de corrigir pela inflação. Então o cara se aposentava como executivo e passava um tempo e já estava vivendo como quase indigente. E isso é muito comum, tá? Só dando um exemplo prático na minha família, o meu pai, por exemplo, ele aposentou, quando ele aposentou, se não me engano foi em 96, 97 por aí, o salário de aposentado dele, primeiro que já caiu lá de cima, ele tinha um bom salário numa fábrica, caiu lá de cima para um teto, né? Então você já perde aqui, que equivalia na época o teto de 10 salários mínimos. Hoje, a aposentadoria dele deve equivaler a uns 2 salários mínimos. Então, olha como que distanciou, como que cai a qualidade de vida, o poder de compra do aposentado. Então, se a gente não fizer os nossos investimentos e garantir nossa aposentadoria, a gente está lascado. E sem contar que esse rombo do INSS, essas reformas, a gente nem sabe daqui 20 anos se vai estar recebendo isso ou não. E quanto vai estar recebendo, né? Então, voltando, né, para a história do Barsi, olhando tudo isso, ele decidiu montar uma estrutura para conseguir uma renda mensal. Essa foi a ideia dele. Imagina ele lá atrás, sem internet, sem nada, teve essa visão, né, de montar essa estrutura. E olhando a alternativa da época, ele tinha caderneta de poupança, as letras de câmbio, só que eles viam as aplicações como uma forma de agiota, né? Você empresta dinheiro para receber com juro. Então ele fez um estudo para investir no que ele chama de agentes econômicos, representados por empresas. Ou seja, você tinha que se associar a bons projetos. Então ele diz que podia ser um posto de gasolina, uma farmácia,
E aí, o cara que já pensa muito à frente, ele falou, mas por que um posto, uma farmácia? Por que não uma empresa dona de vários postos, várias farmácias? Esse foi o pensamento dele. Então ele fala que começou a comprar empresa que tinha participação em muitos postos. Na época, a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Hoje essa empresa ainda existe, o grupo Ultra da Ultrapar. São donos dos postos Ipiranga, né? Então o que ele pensou? Ele montou, né, uma forma de participar desses mercados, usando como critério o tempo de contribuição do INSS, no caso. Não sei se na época chamava INSS, estou falando que para nossa época hoje fica mais fácil. Ele fala que seria aí comprando ações durante aí os 30 anos, tá? Então ele montou um programa chamado Ações Garantem o Futuro. Ele fez o estudo em cima de uma empresa, olha que bacana, chamada Anderson Clayton, que custava 40 centavos e pagava de dividendo 60 centavos, fora a chance de valorizar. Então ele apresentou esse trabalho para um dos diretores da Anderson Clayton, que adorou a ideia, mas jogou um balde de água fria quando ele perguntou: Sr. Barsi, você sabe quem que é o dono da Anderson Clayton? E respondeu que não, que sabia que era uma empresa de capital estrangeiro, só que não sabia os donos. Ele falou, então, são duas senhoras de 80 anos, que não sabem até quando elas vão ser dona. Então, se o trabalho é comprar ações durante esses 30 anos, acho que não vai rolar. E ele realmente concordou, né? E desistiu da empresa, mas ele não desistiu da ideia. Então, no ranking que ele tinha feito ali, que apareceu Anderson Clayton, e aí apareceu a segunda, que era a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo. Então, para resumir um pouco, ele chegou na conclusão de montar uma carteira diversificada e ir comprando ações durante esses 30 anos. E aí o trabalho, né, chama Ações Garantem o Futuro. Então, o que ele viu? Para ele se aposentar com a participação do lucro das empresas, teria que ter uma cacetada de ações dessas empresas. E como ele não tinha, e poucos de nós têm um valor tão alto assim para investir logo de cara para já estar aposentado, ele montou esse programa, né, o Ações Garantem o Futuro, que é ir comprando e acumulando ações, essas empresas que pagam dividendo, ao longo de 30 anos, para poder chegar lá, ao invés de você ter aquele INSS, que talvez duraria mais 2 anos só, você teria a renda das empresas. E seguiu o plano fielmente. 10 anos depois, após 10 anos, foram perguntar como que estava o programa. Ele respondeu, já estou aposentado faz 2 anos. Mas ele continuou fazendo o mesmo até hoje, comprando ações, reinvestindo os dividendos. Inclusive, tem vídeo meu no canal mostrando ele recebendo 60 milhões de reais numa cacetada só de dividendo da Unipar, tá? Então, não está errado não, ele recebeu 60 milhões. Foi 2 vezes, não foi uma vez só não. Ele recebeu só no passado aí 2 cacetadas aí de 60 milhões da Unipar. Dá uma olhadinha no vídeo que eu explico como que ele chegou nesse valor. Então essa entrevista foi top demais, por isso que eu resolvi fazer um resumo meio diferente do que eu faço aqui no canal. E acredito que 8 anos é um tempo bem curto, né? Acredito que para ele na época, um cara sem informação de internet, sem todos esses vídeos que a gente tem de YouTube hoje e tal, realmente um cara à frente do tempo aí, fantástico. Então, trazendo aqui um incentivo para a gente fazer, seguir um programa, se não der em 8 anos, seja em 10, 12, que seja em 20, mas que a gente não fique dependendo do INSS. O importante é montar o plano e seguir em frente aí para ter a nossa liberdade financeira. Beleza? Se gostou desse tipo de conteúdo, deixa um like para mim saber que é bacana, eu trago mais conteúdo assim, história de grandes investidores. Então deixa um like, comenta aqui se é bacana ou não é esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, valeu!